Um dia. Um dia de um neurocirurgião em Londres. Que dia foi esse? O dia da passeata que realmente existiu, que realmente aconteceu na capital inglesa com relação à negativa da população em apoiar a Inglaterra, que apoiaria que isso virá a acontecer, os Estados Unidos do Bush na invasão ao Iraque de Saddam Hussein. O livro é Sábado, de Ian McKellen. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Então, dê seu like, ajude a gente, já dá o like agora mesmo antes do vídeo começar. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos, comente, compartilhe e nós prometemos um ótimo vídeo para você. Olá! Histórias incríveis que se passam em um dia. Temos Mrs. Dalloway aqui no nosso canal. Temos Ulisses, do James Joyce. Temos Érico Veríssimo, com uma história chamada Noite, que se passa no percurso. Temos Sábado, de Ian McKellen. Sábado, vamos lá. Que história é essa? Um neurocirurgião acorda naquele dia que seria o seu dia de descanso. Um homem extremamente metódico que realiza cirurgias, que realiza as consultas, que é o responsável pela parte burocrática do hospital no qual ele trabalha. No sábado também tem método. Acorda num determinado horário, joga squash com o anestesista, que é seu amigo, que é seu amigo, visita sempre a mãe que está instalada em uma casa para idosos com Alzheimer avançado, tudo sempre organizadinho. Porém, ele está indo para o jogo de squash e ele vai ter ali um problema no caminho por causa dessa passeata que eu citei na abertura. E ele vai ter que desviar. Imagine alguém que é extremamente metódico, porque a própria neurocirurgia faz dele uma pessoa com método, com organização, com estudo aprofundado. O neurocirurgião precisa de mais de 10 anos, né? 10, 12 anos para ter essa competência. Então veja, alguém e um britânico ainda, dá de cara com uma passeata, ou seja, ele teria que desviar o seu caminho. Porém, o policial que estava ali deixa ele passar por um atalho que não, obviamente, não vai encontrar a passeata, mas que também não era permitido que ele fizesse isso. Então, para alguém que funciona sempre desse jeitinho organizado, ali já vai dar uma balançada. E vai acontecer um evento, certo? Ele vai ser abordado por 3 pessoas que realizam uma contravenção. Na verdade, a intenção era de que acontecesse um roubo, mas haverá mais coisas, tá? Esse problema que decorre do fato dele ter sido liberado pelo policial para ir por um caminho que era proibido, vai gerar o tal acidente. Tá? Guarda isso que vai ser importante lá no desenrolar da história. Enfim, depois que acontece, vai ter uma violência ali, ele se organiza, consegue ir para o seu compromisso. Tá? Então ele respira e vai para o compromisso, que era jogar squash com um amigo. Mas vai haver uma tensão ali que o próprio narrador nos mostra que era uma coisa que estava assim, um aperto no peito, algo que não era normal dentro dessa organização, né? Desse funcionamento do neurocirurgião. É um livro que tem uma escrita neurocirúrgica, ou seja, há um cuidado e um detalhamento. O livro não fica cansativo, mas o próprio autor, ele nos conta que ele agradece muito ele cita, né, aos neurocirurgiões com que ele conversou, para que ele conseguisse passar isso para a sua escrita. Ele tem outros livros, ele tem um livro chamado Reparação, ele tem um livro Enclausurado, em que ele vai mostrar um bebê numa situação de um possível aborto,
né? Então ele tem várias obras em que ele faz esse movimento. Se ele muda de época, não está mais no século XX, vai para um século anterior, ele faz esse estudo e essa ambientação. Então é um livro que se passa em um dia, mas tem uma riqueza de detalhamento que é neurocirúrgica também. Não te atrapalha na leitura, não fica cansativo, porque o desenrolar dos fatos que vão acontecer é intrigante e tem esse descompasso que vai acontecer a partir da permissão de um policial, aquele que deveria guardar, né, a ordem, a lei, de um policial, para que ele, que nunca fez, viva uma contravenção que vai gerar o tal acidente em que uma pessoa vai ser muito importante para o desenrolar da história. É difícil, né? Não quero contar muito. O que acontece para que essa história seja construída a partir dessa linguagem? Haverá muitas digressões. Então, por exemplo, de manhã antes dele sair, ele vai encontrar com o filho. O filho toca jazz, então o filho passou a noite, né, tocando, e eles têm esse encontro na madrugada, quando o filho retorna e ele está saindo. Com a esposa é uma grande advogada, de quem ele cuidou, né? Ele vai conhecer a esposa primeiro como paciente, enquanto ele ainda era residente, né? E ela estava sozinha em Londres, família morava fora, uma moça de família muito rica, e essa moça estava estudando em Londres, então ela vai ter desculpa, eu não me lembro qual é o processo, se não me engano é um tumor, e esse tumor ele vai pressionar uma veia, enfim, ela vai passar mal e na internação já é detectado que esse tumor precisa ser retirado. Ele, como residente, vai acompanhar o cirurgião titular e depois, né, conforme ele vai conhecendo, a moça vai voltando e tal, eles vão se aproximar. Então veja que como advogada, ela também trabalha nas minúcias. E o relacionamento deles é um relacionamento muito quente, muito afetivo, muito próximo, muito bom, muito organizado. Então a vida dele, né, tudo que ele vai contando vai sempre passando por essa organização e uma quebra. Organização e uma quebra. E as digressões, como eu falei, ele vai contar do filho, aí ele vai contar do sogro dele, ele vai contar da filha, da influência que esse sogro tem na vida da filha, e tudo isso no meio de um dia de sábado que vai passando. Eu falei da questão da passeata e da invasão ao Iraque e tal, porque isso vai ser alvo de uma discussão forte entre ele e a filha. Eu falei, por exemplo, do sogro, porque o sogro tem uma função muito importante na vida dele e na vida dessa filha também. Esse sogro, inclusive, que é um poeta, a filha também vai ter uma vida ligada ao mundo das letras, gostava muito de jazz, então ele influencia a vida do neto também, mas em muitos momentos ele é intragável. Então vamos lá, parece que tudo é bom, tem a quebra. Ele tá saindo de casa pro squash, teve um acidente. Ele tá lá, conhece a esposa, começa já na quebra da doença da esposa. E assim o dia vai passando. Há muitas, falei desses paradoxos que aparecem no meio dessas contradições no meio da organização dele. A mãe dele, por exemplo, que era uma atleta, né? Ela foi a primeira nadadora britânica importante a ir para uma competição, estará com Alzheimer, né? No momento em que ele aparece com a mãe à tarde. À noite, ele vai preparar o jantar, então tem toda a programação de conseguir, ele faz peixe, se não me engano, de conseguir tudo que ele precisa de ingrediente para fazer aquele jantar e tal. E aquele cara com quem ele se envolve no acidente, eu falei que eram 3, mas tinha um líder ali, vai aparecer depois. Então, é um dia muito movimentado daquilo que se espera de um dia muito padronizado e organizado, cotidiano, na vida dessa pessoa. A linguagem da neurocirurgia, não a linguagem, os termos, mas essa forma minuciosa pela qual o neurocirurgião trabalha, é a forma minuciosa como esse texto vai ser apresentado. Mais uma indicação carinhosa, da Luciana, o livro dela, temos aqui vídeo no canal,
Desventuras de uma mulher que levou um susto e sobreviveu. Luciana Assunção, Lulu Pisces, mais uma indicação carinhosa de um livro bem bacana, bem legal mesmo. Ok? Enfim, uma boa leitura para você. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos, comente, compartilhe e pense em um dia da sua vida. Renderia um livro, não é? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.